Contar, para quem não sabe, que o workshop da Ponte, o primeiro, esperamos que de muitos, surgiu a partir da iniciativa do Catarse. A gente fez a campanha de financiamento, né, no Catarse, e esse workshop era uma das recompensas. Então também estendemos os agradecimentos aos nossos apoiadores, alguns que estão aqui hoje também. E quem não é apoiador e que veio também, aproveitou essa oportunidade, muito obrigada. A gente espera que seja uma tarde bastante produtiva e esperamos que vocês gostem. É isso. É isso. Obrigado. Dito isso, Fausto é a primeira pessoa. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. A minha palestra tem um nome que não lembro qual que é, mas eu quis tentar inventar alguma coisa para vocês que pudesse ser bastante prático. Então, eu peguei um caso real, que é um caso que eu estou acompanhando, e já deu uma outra matéria, mas a grande matéria que a gente vai fazer sobre o assunto ainda não foi publicada, vai ser publicada nos próximos dias. Então eu vou contar para vocês como está a apuração, e a partir daí vocês podem ir tirando dúvidas, perguntando, porque é contar mesmo como que a gente trabalha. Meu nome é Fausto Salvador e eu sou jornalista há bastante tempo, desde 1999, me formei na Unesp Bauru, com muita gente da Ponte também. Bauru tem força na Ponte aqui. Trabalhei em diversos veículos da chamada grande mídia, trabalhei em veículos do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, várias revistas da Editora Globo, algumas da Editora Abril, uma coisa na Vice, Trip, etc. E há 3 anos, eu, junto com grandes amigos, participei da fundação da Ponte. Agora eu vou falar um pouco sobre como é o trabalho que a gente faz. Posso ficar? Essa aqui é a tela de abertura. Estou com umas orelhinhas de gatinho ali, mas não. Esse acidente. Bom, a Ponte, como eu falei, a Ponte foi criada em 2014 e a gente costuma falar que a gente é uma facção de jornalistas que cobre direitos humanos, segurança pública e justiça. A gente estava falando que a gente era um coletivo de jornalistas, mas coletivo, quando você fala a palavra coletivo, parece que você vai vender pão integral na Vila Madalena no food truck. Então a gente parou de falar coletivo, o André Caramante sugeriu, não, vamos falar que a gente é facção, que soa melhor do que coletivo. Nossa missão é defender os direitos humanos por meio do jornalismo, visando a consolidação da democracia brasileira. Nem um pouco ambicioso. Uma característica das histórias que a gente cobre, a gente faz muita denúncia de violência policial, que costuma ser mascarada como violência legítima, né? Geralmente são execuções que acontecem e a polícia tenta disfarçar como se fosse uma resistência seguida de morte, atualmente chamada de morte seguida de intervenção policial. Existem várias técnicas que você pode usar para ir desconstruindo as versões oficiais. E não é preciso um grande trabalho de detetive, ninguém precisa ser um Sherlock Holmes para descobrir isso, porque infelizmente a maneira como essas versões são construídas é bastante tosca. Essa que é a grande questão. Existe todo um sistema montado para cobertar as violações de direitos humanos no Brasil. E o Ministério Público entra nisso, a Polícia Militar entra nisso, a Polícia Civil entra nisso, o Judiciário entra nisso. Então, mentiras um tanto óbvias acabam passando e sendo tidas como verdade por todos os atores do sistema, que deveriam ser independentes uns dos outros, deveriam fiscalizar uns aos outros, mas tendem a simplesmente acomodar as versões que acontecem. A Polícia Militar leva um caso para a Polícia Civil
chancela aquela versão que a polícia militar trouxe, o promotor público faz uma denúncia basicamente levando em conta o que a polícia militar falou, e o judiciário tende a chancelar também o que o Ministério Público falou. Então, por exemplo, da análise agora de um caso real que eu vou pegar com vocês, a gente vai tentar ver como a gente pode desconstruir uma versão oficial. Você sabe o que é isso? Eu vou pedir desculpas antecipadamente se tiver alguém que já manja muito do assunto e eu ficar sendo um tanto redundante. A Paula com certeza sabe muito mais do que eu, tudo que eu estou falando. Mas... Porrada antecipada. Bom, você sabe o que é isso? Quem sabe? Boletim de ocorrência, exatamente. Bom, boletim de ocorrência, de um caso real, tem que ser 2014. Por onde você começa a entender o boletim de ocorrência? Pela natureza. Então tá ali, espécie, título 2, patrimônio, natureza roubo, artigo 57. Mas tem uma especificidade aqui. Pode ver que natureza é roubo, depois indica o parágrafo 3º, da violência que resulta em morte. Aí para entender isso, como vocês fazem? Se você tiver formação em direito com a Paula, você pode fazer como os jornalistas fazem e ir aprendendo. A melhor maneira de aprender é você ler, tentar, se possível, ler os códigos e perguntar muito. A receita que eu digo é humildade e proceder. A hora que você entrevista um advogado, um delegado, um promotor, você falou, fez a pergunta, te respondeu, você não entendeu o que ele falou, você fala, doutor, geralmente você gosta de chamar de doutor, embora mesmo os que não têm doutorado, você chama de doutor. Doutor, não entendi nada do que você falou. Dá para explicar? Muitos não fazem isso. Quem está começando tende a ter muito medo. Fala, não vou falar que eu não entendi, senão ele vai achar que eu sou burro. É melhor que ele ache que você é burro na entrevista, que achar que você é burro na hora que você escreveu a matéria. Então, melhor você perguntar mesmo, ser redundante, fazer pergunta boba, entender o que está acontecendo, e na hora que a tua matéria publicada estiver correta, você vai aprendendo. Então, eu aprendi muito quebrando a cabeça mesmo. Teve alguns cursos que eu fiz, a Folha de São Paulo dava curso de direito para jornalistas na época, o IBC CRIM também já deu cursos de direito para jornalistas, tem cursos disponíveis por aí, você ir assegurando algumas coisas. Bom, então, analisando esse caso, é um caso de roubo, são 3 casos, ele menciona o roubo, menciona lesão corporal e menciona homicídio. E no caso do roubo, ele menciona especificamente o parágrafo 3º do artigo 157. Aí você digita no Google, Código Penal. Você cai na página oficial do código, que é do Planalto. Uma coisa curiosa, quando você olha o Código Penal, as pessoas falam muito, o código é um código velho, é de 1940. Quase todo ele está riscado, porque tem muito poucos trechos do código que não foram alterados e alterados e alterados de novo, dezenas, centenas de vezes nesses mais de 70 anos que ele foi escrito. Então, na verdade, quando você fala que ele é velho, na verdade, não é bem uma verdade, porque ele foi muito alterado ao longo desses anos. Mas enfim, eu vou voltando ao que eu estava falando. Você fala, artigo 57, parágrafo 3º. Artigo 57, parágrafo 3º. O que é o roubo? Artigo 57. Subtrai coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência. Ou seja, você tirou uma coisa de alguém mediante ameaça ou violência. Isso é roubo. É diferente do artigo 55, que é o furto, que você subtrai uma coisa de alguém pode ser que sem que a pessoa percebeu, ou a pessoa não estava, não houve violência, se tivesse de furto e roubo. Mas aí ele se refere ao artigo, parágrafo 3º desse artigo. Se da violência resulta morte. Se da violência resulta morte, a pena é bem maior, pode chegar à reclusão de 20 a 30 anos. A gente está falando então de latrocínio. Embora a palavra latrocínio não apareça no Código Penal, ele é definido nessa parte do Código. O parágrafo 3º, o artigo 157, está falando desse crime. Então você tem uma lesão corporal, um latrocínio envolvido na história. O que mais? Ele fala que tem o artigo 129, lesão corporal, que é muito simples. Alguém que foi agredido fisicamente, você teve integridade corporal prejudicada. E você tem um 121, homicídio. A definição de homicídio é a mais simples que tem no Código Penal. O que é homicídio? Matar alguém. Tem muito o que filosofar sobre isso.
Bom, a gente já sabe que é um boletim de ocorrência envolvendo pelo menos 3 delitos, né? Um latrocínio, lesão corporal e um homicídio. Tem local, Guajara de Luiz da Paz, no Morumbi. Tem a data, tem o horário. Tem os indiciados, tem uma pessoa que foi indiciada. Tem testemunha, as qualificações. Tem as partes. Eu optei por colocar tarja porque são pessoas que aparecem com nome, endereço, telefone. Eu achei melhor preservar. A Paula estava me esclarecendo que não precisava ter feito isso. Que são documentos públicos, vários são disponíveis na internet, mas enfim, achei melhor optar por isso. Dá para ver algumas das partes dos policiais militares. Tem um porteiro, tem o autor, ao mesmo tempo autor e vítima. Você está vendo ali? Tem os veículos envolvidos, tem uma moto, tem um carro, tem objetos apreendidos, tem arma, objetos apreendidos, tem um capacete e munições. 2 capacetes, aliás. Tem armas e acessórios. E ali embaixo começa a história. Comparecem espontaneamente à cidade policial, os policiais militares, hora partes, desacompanhados. Não vou ler tudo, tá? Fique tranquilo. Bom, tem esse trecho onde ele conta o que aconteceu. Qual é a história? 2 policiais militares, era um sábado, estavam de folga e tinham ido encontrar umas garotas que eles conheceram pela internet. Né? E não sabe dar nenhum dado delas, né? Porque como se sabe, se você conhece a pessoa pela internet, você não sabe nada, não sabe nome, não sabe nada assim. Eles não sabiam dar nenhum dado dessas meninas. E acabaram se perdendo ali no Morumbi, né? E estavam parados, olhando o GPS, quando se aproximou uma moto. Essa moto chega com 2 pessoas, aí acontece essa cena que eles escrevem. O piloto da moto, como tanto o piloto da moto quanto o garupa, portavam ostensivamente arma de fogo. Aí um dos meninos da moto começa a gritar: perdeu, 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 anunciando a prática do crime. Depois disso, os 2 policiais se identificam como policiais. Em seguida, eles, vendo que os agentes não se intimidaram nem retardaram a ação, reagiram àquela iminente agressão com disparos das armas que portavam naquele momento. Quem cobre polícia, a linguagem de boletim de ocorrência é muito parecida. Assim, sempre o socorrido nosocômio, fugiu desembalado da carreira, tem umas expressões que se repetem. É muito comum esse tipo de descrição no caso de violência policial. Um detalhe, as armas que aparecem na sua ocorrência como sendo dos autores do crime, dos ladrões, elas não foram recolhidas com eles no local do crime pela perícia. Elas foram trazidas à delegacia pelos próprios policiais. Então, se você imagina a cena, o delegado está ali, chega os policiais e falam: a gente matou 2 ladrões, inclusive as armas eles estão aqui, viu? Nem precisa ir lá buscar no local fazer perícia, que a gente já trouxe as armas aqui. Isso é informação de boletim de ocorrência, está tudo escrito lá. A versão dos autores não aparece. Um deles morreu, né, a vítima fatal, o outro estava no hospital. O delegado foi ali tentar ouvir o jovem que sobreviveu, ele estava muito mal de saúde e não conseguiu falar, mas só se sabe que ele nega os fatos. A versão do jovem aparece depois. Um detalhe, eu não coloquei aqui o relatório do inquérito feito pelo delegado, mas o delegado, pelo boletim de ocorrência, dá para saber que ele já sabia que o jovem tinha outra versão dos fatos. Ele tinha até 30 dias para encerrar esse inquérito. Ele encerrou antes, acho que ele encerrou com 1 semana ou 10 dias, e basicamente relatou para o Ministério Público os dados que ele tinha no boletim de ocorrência. Ele não se preocupou em voltar no hospital e ouvir o jovem se o jovem tinha outra versão. Ele simplesmente passou para frente o que ele tinha. A versão dos policiais e mais nada. A versão do jovem. O jovem sobrevivente, né, que o outro foi morto. Ele disse que ele e o amigo dele estavam indo para uma festa e se perderam ali no Morumbi, os 2 de moto. No que eles se perderam, viram um carro na rua parado com os faróis acesos. Resolveu parar para pedir informação sobre o endereço. No momento em que parou a moto, não fez nenhum tipo de movimento, não disse nada, quando escutou o primeiro disparo de arma de fogo que atingiu sua cabeça.
Depois uma sequência de disparos. Aí eles saem correndo e os policiais correm atrás deles e acabam executando um deles e o outro ferido acaba sendo socorrido. São duas versões bem diferentes. Aí pra gente pensar o que poderia ajudar para ver qual versão seria mais correta. Né? As duas... Porque o jornalista ele nunca sabe direito o que aconteceu de fato, ele nunca estava lá, ele sempre fala sobre algo que aconteceu dias, semanas, meses, até anos depois, até anos antes dele começou a apuração. Então, o que pode ajudar, por exemplo, uma possibilidade é as câmeras de vídeo. No caso, isso aí eu obtive solicitando ao próprio judiciário. O caso tinha sido, já estava em fase de processo, né, já tinha uma denúncia, a juiz aceitou a denúncia, o caso estava acontecendo. É muito simples ter acesso aos processos no próprio fórum, mesmo que você não seja parte. Eles são, por definição, são públicos, a não ser que o processo seja correndo em segredo de justiça. Esse não estava. Tive que fazer um ofício, levar mídia, a juíza demorou para atender, mas no final consegui as imagens. Aí, tendo em mente as duas versões que eu contei aqui, vocês vejam quais vocês acham que se encaixam mais no que a gente viu. É ali no fundo, é bem no fundo. Você vê aqueles faróis e a moto chegando. As legendas não estão muito corretas, eu acho. Depois eu vou fazer tudo. Aí já tem um tiro. Aí a moto já caiu. E já são os dois correndo. O primeiro passa com um objeto na mão, o segundo passa com um capacete na cabeça. São os dois jovens. Aí tem o policial que sai correndo. Em seguida vem o segundo policial. Vou passar de novo, que acho que para vocês acompanharem de novo. Vai, a moto chegando dos faróis. Já é o tiro. Já caem. E já saem correndo. Vocês acham que esse rapaz está com o que na mão, esse primeiro? Capacete. Você achou capacete? Você também achou capacete? É porque o ponto é que os dois estariam armados, né? E o segundo sai correndo com o capacete na mão. Então, quem teria apontado a arma? O garupa, que estava com o capacete na cabeça? Ok. É uma possibilidade. Dentro das versões que vocês ouviram, a versão policial eles chegaram, falaram perdeu. Em seguida, os dois falam, nós somos policiais. Só depois os outros reagem. Em seguida, eles atiram nos jovens. E tem a versão deles, que só eles chegaram, se aproximaram e já tomaram um tiro. Aí, qual fica parecendo mais correto? Bom, outro dado interessante. Tem aqui os dados sobre os carros, os automóveis. Eu lembro que, inclusive, quando eu estava começando na reportagem policial e eu tinha essa função de pegar o boletim de ocorrência, anotar os dados, e eu não conhecia muito marca de carro, eu coloquei, a marca de carro é um Caravan. Eu não faço mais isso. Aí tem o detalhe do carro onde os policiais estavam. Esse aqui, placa de Barueri, um Voyage, proprietário. GPS, serviço de portaria limitada. Essa informação pode ser interessante. O que dá para fazer com essa informação? Onde que eu posso procurar informação sobre essa empresa? Quem sabe? Oi? Como? Aí, tudo bem, isso mesmo. Você vai, GPS, serviço de portaria, no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Você coloca lá GPS, serviço de portaria e vê o que aparece. Aparecem 4 com nomes parecidos, só que uma é de Barueri, que é a placa do carro. Você coloca ali os dados e você vê que tem 2 proprietários. Os 2 proprietários têm o mesmo sobrenome de um dos policiais. E um dos policiais conta
que estava com o carro emprestado de um tio. Ou seja, muito possivelmente esse Eduardo Bonifácio Bueno. Aí a gente começa a pensar na história. Quer dizer, eles estavam no sábado à noite, circulando pelo Morumbi de um carro que seria emprestado de um tio, mas esse carro é de uma empresa de segurança. O tio é tão bacana que vai emprestar o carro da empresa de segurança dele pro sobrinho e um amigo ficar dando rolê à noite. O que é mais provável que aqueles policiais estivessem fazendo num carro no bairro do Morumbi à noite? O bico. Né? O bico é irregular, né? Não é legal, mas eles não seriam presos se eles declarassem que estão fazendo bico. Não é? Eles poderiam ter dito isso, não seria o fim do mundo. Mas claramente parece que eles mentiram ao dizer isso. Aí tem o depoimento de uma testemunha. Esse depoimento aparece na sentença que vocês têm aí. A testemunha fala claramente que os policiais faziam o mesmo bico de segurança ali para eles. Aquele carro ali de segurança que sempre ficaram em frente à sua casa. Sempre cumprimentava eles. E reafirma, a delegacia de polícia reconheceu as duas vítimas como seguranças que trabalhavam todos os dias na rua da sua casa. Tanto que um deles chegou a perder o carro que estava estacionado na rua em dia de enchente. Então, aqui já tem alguns fatos que a gente tem na história. A gente deu algumas matérias sobre esse fato. Esse foi da ponte. O menino estava baleado, com risco de morte. O R7 fez uma também. E o R7 cravou que eles estão fazendo bico. Eu acho correto, porque esse acúmulo de informações que você tem, dá para dizer que estão fazendo bico, embora eles dissessem o contrário. Agora a gente chega na sentença, para ver como que a justiça tratou todos esses fatos que vocês acompanharam. A juíza viu o mesmo vídeo que vocês viram, a juíza teve acesso aos mesmos dados que vocês tiveram e mais dados ainda. Bom, sentença judicial. Como ler uma sentença judicial? Quem não é familiarizado com cobrir assuntos jurídicos. Teve uma dica que eu ouvi da Laura Diniz, que era repórter de judiciário e hoje é uma das criadoras do site J. Foi uma dica que eu achei importante. O lead costuma estar no pé. Geralmente é assim, você tem uma sentença de 200 páginas, o que interessa para o jornalista, geralmente, o que realmente interessa está nas últimas 2 páginas, que é se a pessoa é culpada, inocente, a pena que ela pegou. No caso, na sentença que você tem em mãos, é isso mesmo, na penúltima página, página 21. Está aqui o que interessa. A justiça considerou o rapaz culpado e o condenou a cumprir pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. Como incursos nas penas do artigo 57, parágrafo 3º, segunda parte, junto com o artigo 14, inciso 2 e artigo 70 do Código Penal. Como entender o que ela está falando? Aí, de novo, a gente apela lá para o Google no Código Penal. Bom, o artigo 57, parágrafo 3º, segunda parte, aquilo que eu já falei para vocês. O que é? Artigo 57, terceiro parágrafo, é o latrocínio. Então ele foi condenado por latrocínio. Aí artigo 14 do Código Penal, inciso 2. O que é isso aqui? Tentativa. Artigo 14, inciso 2. Tentativa. Ele foi condenado por um latrocínio tentado. Uma tentativa de latrocínio. Por 2 vezes, porque ele supostamente atirou dos 2 policiais, por isso foi 2 vezes. Artigo 70 do Código Penal. Artigo 70 é concurso formal, por uma mesma ação provoca 2 crimes. No caso, ele ao atirar em 2 pessoas, tenta roubar 2 pessoas, tentou cometer uma mesma ação, ele cometeu crime com 2 pessoas. Aí tem um cálculo de pena que é feito em cima disso, mas aí já começa a entrar muito no juridiquês. Mas pelo menos você sabe o que a juíza está falando quando você consulta isso. Aí a juíza afirma que, apesar da gravidade do delito, ela concede ao condenado o direito de aguardar no trânsito em julgado desta liberdade. Ele vai responder livre enquanto o caso prossegue. Aí, alguns pontos que eu vou destacar na sentença que eu acho interessantes. Ela destaca muito a importância da palavra dos policiais nesse caso. Não como policiais, mas por serem vítimas de roubo. Inclusive, ela resgata uma jurisprudência que fala que a palavra da vítima tem que ser levada muito em consideração no caso de roubo. Se tem
um ladrão falando que você tem uma pessoa acusada de roubo, falando que não roubou uma pessoa, a pessoa está dizendo que foi roubada por ela, se todas as provas materiais apontadas indicam que ocorreu o mesmo roubo, então a jurisprudência diz que você deveria levar mais em conta a palavra da vítima do que a palavra do ladrão, do acusado de roubo no caso. E ela resgata essa jurisprudência. A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção e dos autos. A pergunta que eu faria é se vocês acham que, pelo depoimento que os policiais deram, ela se mostra uma fala tão serena, coerente, segura e afinada com os outros fatos. Aí ela fala, ao contrário do que argumentou a esforçada defesa, as declarações das vítimas foram tranquilas, harmoniosas e revelaram sincronia lógica. Narram a situação com firmeza, descrevendo os acontecimentos sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. A questão do bico, que a gente colocou, aparentemente eles mentiram, né? Para a juíza não tem a menor importância se mentiram ou não a questão do bico. A alegação de que as vítimas policiais estão fazendo bico não abala em nada a confiança nos depoimentos. Se eles mentiram ou não nesse fato, não importa. E tem um ponto que ela fala. Não é verossímil que, em plena madrugada, numa rua deserta e escura, duas pessoas parem para pedir informação a um carro estacionado com vidros fechados. Ela assume que os vidros estavam fechados. Essa versão que ela aceita a sentença. No outro trecho ela fala. Uma testemunha disse que não houve tiro de fora para dentro porque não tinha vidro quebrado. A juíza já fala. Presunção esta absolutamente irrisória, pois bem poderiam os vidros das janelas estarem abertos. Isso é a mesma sentença. Está no texto que vocês estão na mão. Não é trecho diferente. Não, é a mesma sentença, a juíza afirmando que as janelas poderiam estar fechadas e abertas ao mesmo tempo. Quando ela se refere ao depoimento do porteiro. O porteiro, a testemunha M, presenciou o momento do desembarque da moto, portando um dos agentes algo em suas mãos. Que o porteiro falou que ele viu algo na mão do rapaz. Como que a juíza, na mesma sentença, se refere a esse depoimento em outro momento? A testemunha narra com clareza que conseguiu observar que um dos indivíduos estava com uma arma na mão. É a mesma sentença. Lendo o depoimento, efetivamente, o que a testemunha falou, que viu algo na mão. E a juíza, na hora que ela transcreve o depoimento, ela observa. Ele diz que viu algo na mão. Mas logo mais para baixo, para fundamentar a decisão dela, ela esquece disso, fala que a testemunha disse que viu um dos indivíduos estava com uma arma na mão. Um algo, não uma arma. A tese da defesa, tentando fazer crer que o objeto que o agente trazia nas mãos era seu capacete, é pueril e não convence. Pela rapidez que superou na dinâmica dos acontecimentos, não se mostra crível que o roubador tivesse tempo de tirar seu capacete segurando nas mãos no momento da abordagem. Então, não era capacete, era arma. Você não olhava direito quem foi para capacete. Assim sendo, a materialidade do crime veio bem demonstrada no auto de exibição e apreensão, onde consta a apreensão das armas encontradas em poder dos acusados. Estava com quem? Os policiais, está no boletim de ocorrência, os policiais levaram na delegacia as armas, e a juíza disse que foi apreendido em poder dos acusados. Tudo isso fundamenta a decisão do juíza, de condenar o rapaz. Onde ocorre, porém, que a versão apresentada pelo acusado não encontrou respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual não convenceu. Isso é interessante, mostra também, para usar uma expressão muito usada hoje em dia, o lugar de fala da juíza. Isso mostra os valores dela, como ela enxerga a realidade. Não se pode crer que o acusado estivesse a caminho de uma festa e, ao se perder, fosse pedir informações a um carro encostado na rua e, ao acaso, do nada, os policiais começassem a distribuir tiros. Até pensando do ponto de vista dos policiais, você está no Morumbi de madrugada, fazendo bico de segurança, chega dois rapazes numa moto, se aproximam de você. É impossível acreditar que numa situação dessa, o policial preocupado, talvez despreparado, atirasse. Assim, é algo que não se pode crer, é algo que foge à realidade. Alguém acha isso aqui? Eu fico pensando quem essa juíza é, os locais que ela circula, para onde que ela vai, para achar que na cabeça dela
algo como isso seja impossível de acontecer. Aí, de novo, tem um discursozinho dela aqui, que é muito comum, às vezes, em sentenças de juízes, eles subirem no banquinho e começarem a sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade, da violência especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado. Então, para justificar a sentença, ela tem que dizer como a sociedade está preocupada com essa questão. Por isso que eu dou essa sentença e não acredito que os policiais possam ter mentido. Bom, isso aqui foi para mostrar que só com uma análise dos documentos, aqui não tem nenhum trabalho de entrevista, vocês estão vendo. Aqui, só com uma análise dos documentos, vocês conseguem flagrar muitas possíveis contradições, coisas que podem levar vocês a fazerem muitas perguntas. Com base nisso, já dá para brincar um pouquinho. Uma dica muito boa, acho que sensacional, fundamental, é o livro do Capo Barcelos, Rota 66. Esse livro é uma aula, o livro inteiro é uma aula de jornalismo. Como ele descreve a maneira como ele apura, como ele chega às conclusões, como ele busca essas contradições, isso é algo bem legal. Mas, além do documento, você tem o fundamental, que é você ouvir as pessoas. Vou passar agora um vídeo do depoimento que a gente fez no rapaz. E sobre isso, em caso de violência policial, você ouvir a vítima, a família da vítima, tem uma observação meio temerária que eu vou fazer, mas na experiência que eu tenho, ela se comprova. É muito raro a pessoa dizer que foi vítima de violência policial, de abuso policial, se dispor a declarar isso, a família dizer isso em relação a quando a pessoa foi morta e ser mentira. Eu não lembro de algum caso em que isso tenha acontecido. Claro, tudo pode acontecer. A gente, como jornalista, tem que duvidar de todo mundo. Mas é só uma observação. Gente da periferia tem medo da polícia. E tem razão de ter medo da polícia. Se a pessoa que mora lá está se dispondo a procurar um jornalista e contar que houve uma violência policial, é muito raro acontecer de ela estar mentindo. Então, só isso já, no mínimo, justifica a gente ir atrás da história. Não que a gente vai levar a palavra dela mais em conta do que qualquer outra coisa. Claro, tudo tem que ser baseado em provas, depoimentos, mas essa é uma dica que eu dou quando perguntar como você sabe a história é verdade ou não. Se a família está falando que a pessoa não era bandido, era estudante, naquele dia estava voltando para casa e tomou um tiro, e tem muita chance de ser verdade. Vai atrás, alguma coisa você vai achar. E aqui, deixa eu ouvir aqui o depoimento do rapaz. Sei lá, é difícil de explicar, não tenho palavra para descrever realmente o que é voltar aqui. Além de que bate mais em mim é tristeza por estar relembrando, tristeza por ter perdido um amigo, um irmão, revolta por isso estar do jeito que está até agora. Sinceramente, minha revolta é essa. Não dar voz a quem mereceu a voz. Estava com um amigo meu, o Alexandre. A gente se conhecia de longa data. A gente costumava a fazer muito passeio. Eu cheguei próximo do carro e eles começaram a alvejar a gente. O primeiro disparo foi onde atingiu a sobrancelha, aqui à esquerda. E dali eu já vi dentro do Alexandre. Corre que a polícia vai matar nós. 6 tiros. Na sobrancelha. O segundo disparo foi atingido na minha coxa direita. Aqui na última vértebra, a coluna, aqui, se não me engano, no umbigo, só aqui no umbigo aqui, ó. Aqui é a cicatriz da bolsa de colostomia que eu tive que usar. Foi feita uma cirurgia de Hartmann emergencial. E ali foi onde eu daqui do chão assisti o Alexandre falecer.
daqui eu vi muitas injustiças serem cometidas aqui. Novamente passou por cima de mim, foi até o final do beco, onde estava o Alexandre. Deve ter colocado a arma na mão dele. Eu não sei se eles conseguiram fazer algum tipo de disparo com a arma na mão dele, mas eu sei que eles colocaram a arma na mão dele e eu aqui agonizando, vieram até a minha pessoa e eu com a mão muito fechada e assim, tipo, não dava para abrir minha mão. E aí ele começou a apertar a minha mão, fazer de tudo para que eu pudesse abrir a mão. E falou para mim, vai logo, mano, abre a mão aí, segura essa porra dessa peça aí, logo, vai, pode dar pra lá pra nós. Aí foi o que eu fiz, eu abri a mão, segurei a arma e esperei a morte chegar. E ali eu pensei que eu ia morrer, como muitos, morrer sem ter culpa de nada, sabe? Assim que o enfermeiro encostou em mim, eu falei, caralho, para de me zoar, meu, me mata logo, pelo amor de Deus, me mata. Me deixa quieto aqui, me deixa morrer em paz. Aí eu falei, não posso deixar você morrer, eu sou enfermeiro e eu te salvar. Nunca tive nenhum tipo de problema com nenhum tipo de policial, nenhum tipo de delegacia. Nada, nunca tive nada com a justiça, nem menor de idade, nem maior de idade. Nunca fui uma pessoa fora da lei, vamos assim colocar. Isso eu vivi há tanto tempo e nunca tive problema com a justiça. E sempre trabalho, eu estava até trabalhando no caso. Afinal, você vai se divertindo como a gente, tipo. Concluindo daqui a pouco, a gente abre para perguntas. Outro dia eu estava falando com um mestrando lá do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele está fazendo um estudo sobre o jornalismo investigativo. E ele diz que o jornalismo investigativo tende a atuar mais quando as instituições não dão conta de investigar da maneira como se deveria investigar. Fazendo uma comparação entre os dois impeachment que aconteceram com a Dilma Rousseff e com o Fernando Collor. Sem entrar agora em mérito sobre todas as questões políticas envolvidas no caso, uma coisa que chama atenção, para quem acompanhou no 92, no caso eu acompanhei um pouco, mas acho que muitos aqui nem nascidos eram, mas tem livros como Notícias do Planalto, vocês podem ler para saber sobre o assunto, mas uma coisa que chamava a atenção era quais foram as denúncias que levaram ao impeachment, depoimento de motorista, Fiat Elba que foi comprado, foram levantadas pelos veículos de imprensa, pela Folha, pela Veja, pela Isto É, né, Isto É era uma revista na época, fazia jornalismo até. Até a Veja, inclusive. Mas o interessante é que as denúncias foram basicamente levantadas por jornalistas. A atuação do Ministério Público foi muito pequena, a atuação do Congresso foi política, forte, mas de investigação mesmo, a imprensa foi protagonista.
no último escândalo, no último impeachment, em tudo que tem acontecido na Operação Lava Jato, os jornalistas que mais conseguem informação são aqueles que vazam as informações trazidas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. Existe muito pouco, atualmente, em todo esse processo político envolvendo a Lava Jato, trabalho de imprensa sendo feito em termos de investigação, né? E que deixa a imprensa bastante refém do que está sendo feito, mas o que talvez também mostre uma certa amadurecimento das instituições, né? Também é bom que o Ministério Público investigue, né? Quem dera se o Ministério Público Estadual de São Paulo investigasse os governantes como o federal tem feito, né? Isso para falar que no caso do que a ponte cobre, que são violações de direitos humanos praticadas pelas forças de segurança do Estado, a situação é muito mais parecida com de 92 do que 2016 ou 2017. O trabalho de investigação é todo nosso e a gente tem até uma certa facilidade, como eu disse, para investigar, no sentido de que as farsas são muito mal montadas. Elas é como se os atores envolvidos não se preocupassem em fazer um crime perfeito, porque não precisa ser perfeito. Você viu pelo relato que eu trouxe aqui, esse boletim de ocorrência cheio de contradições, a investigação que se seguiu só reafirmou as contradições que havia, e a juíza reafirmou tudo que os policiais tinham reafirmado. Então, a gente na ponte faz um trabalho de investigação original, que a gente mesmo é autor, porque as instituições não fazem o que deveriam fazer. Esse é muito o papel que a gente assume. E às vezes a gente consegue produzir mudanças na realidade. Eu espero que esse caso do Walter, rapaz, que a gente está analisando agora, esse material já está em fase de finalização, quando ele for publicado, a gente consiga também alguma mudança. É mais difícil, porque no caso o rapaz já foi até condenado. É mais difícil reverter um caso assim, mas já conseguiu algumas coisas. Esse foi o primeiro caso da ponte. A ponte não existia oficialmente ainda. A gente era um grupo de jornalistas se reunindo, conversando, que nem tinha ainda um site. Aí chegou a história do rapaz, o José, que tinha sido preso injustamente, acusado de roubo. Mas as câmeras de segurança do prédio dele mostravam claramente que ele estava em casa na hora do roubo pelo qual ele era acusado. Ele saía para fumar e voltava, Nisso a câmera de segurança pegou muito imagens dele. Então, ele tinha um álibi muito claro ali, que provava que ele era inocente. Quem fala que fumar faz mal, no caso dele fez bem, porque as câmeras registravam. Só que como é que aconteceu? Um rapaz jovem, negro, a polícia foi no prédio atrás de dois jovens, um branco e um negro. Levou um negro para a delegacia e o branco ficou. Aliás, o caso é mais chocante ainda, porque a polícia só teve acesso ao jovem, só levou o jovem para a delegacia, porque a família autorizou, de boa fé, achando que não ia acontecer nada com ele. Chegou lá, fizeram um reconhecimento muito mal feito, a vítima de dentro do carro, de longe, falou, acho que é ele, foi o que bastou. Ele foi preso, denunciado, condenado a ir para a FEBEM, por roubo, crime pesado. Ninguém tinha se preocupado em olhar para as câmeras. A ponte existia ainda, o que a gente fez? O Bruno Paes Manso, que foi um dos fundadores da ponte, tinha um blog no Estadão. A gente publicou no blog dele a notícia. Como não tinha ponte, falou, vamos esperar a gente ter um site para soltar o menino que está preso? Não, vamos fazer como a gente faz, como dá para fazer, vamos fazer com o que tem. Isso a gente considera a primeira matéria da ponte, embora não fosse da ponte, e foi uma velocidade como raramente as coisas acontecem. No dia que a matéria saiu, colocando as imagens do vídeo em que se vê claramente que o jovem estava no prédio na hora que o crime aconteceu, a justiça voltou atrás e libertou o menino. Isso foi bem legal. A gente teve mais alguns casos assim. Teve esse também. Posso quebrar o protocolo e pedir para o Kaique vir falar um pouco, Kaique? Kaique, fala um pouco desse cara. Eu vou tomar uma aguinha que você fala. Bom, boa tarde. Quem é você, mano? Kaique. Eu tô na ponte aí há 2 anos e esse caso aconteceu em janeiro desse ano. O Wilson é vendedor ambulante, trabalha em Moema, vendendo bala no Farol.
E em janeiro, dia 13 de janeiro ou 15 de janeiro, mais ou menos, um policial civil parou lá onde ele vende bala, mandou ele e o amigo dele colocar a mão na cabeça e ficar ajoelhado lá no chão. E aí pegou e tirou foto do rosto dele e depois dispensou o amigo e queria colocar ele, o Wilson, dentro do carro particular do policial civil para levar para a delegacia. Aí o Wilson agarrou lá nos negócios, falou que não ia, que se ele era polícia mesmo tinha que chamar a viatura, né, tal, para levar. E aí o cara falou que não ia chamar, aí chegavam outras pessoas que compravam bala lá do Wilson e via ele trabalhando todo dia, que ele trabalhava já uns 6 anos, se não me engano, no mesmo ponto, mas é trabalhador ambulante desde os 6 anos de idade, que ele trabalha vendendo bala em farol. E aí chegou algumas pessoas que compravam bala com ele e falou que defendeu lá, e aí chamou a polícia. Aí veio uma viatura da Polícia Civil e ficou andando, dando voltas com o Wilson em vários bairros, aí levou para uma delegacia, aí deve ter se apresentado, levou para a delegacia da região, aí se apresentou, aí foi para outra e terminou indo lá para a delegacia que ele trabalhava, que o policial civil trabalhava, que é longe de onde aconteceu aí a ocorrência. Aí lá o Wilson falou pra gente que ao longo do caminho os policiais falavam: você roubou o celular e também vai para sua conta um assalto a uma mansão no Morumbi e uma em Itapecerica da Serra. Você vai ter que assumir isso. Ele falou que não falava nada, né? Só quando era pressionado falava que não tinha sido ele, mas não falava nada porque os caras que estavam presos, outros suspeitos que estavam presos na delegacia, quando ficava debatendo com a polícia, apanhava. Aí ele não falava nada e não chegou a apanhar do polícia. Mas aí ainda assim ele fez o reconhecimento, e o roubo que ele foi acusado tinha acontecido em agosto, 6 meses antes. E aí a gente começou, aí a história chegou pra gente. Depois que isso tudo aconteceu, a história chegou pra gente. E aí chegou que um ambulante tinha sido preso injustamente. Aí a gente foi atrás do BO e tal. E aí a esposa do Wilson, dona Leandra, falou que possivelmente a vítima do assalto lá, que tinha perdido o celular e o tablet, era a esposa do policial. Aí a gente pegou o BO e puxou o nome da vítima e do policial. Aí batemos que era mesmo marido e mulher, né? E descobrimos também, apuramos que a foto que ele tinha tirado do Wilson, ele mandou pro WhatsApp da esposa, e a esposa falou: foi esse mesmo. E aí ele levou preso. Um reconhecimento totalmente irregular, né? Porque aí ela já sabia quem era, já sabia o rosto, e aí na delegacia fez o reconhecimento formal. E ainda assim ele foi para a delegacia, foi preso, ficou 1 mês preso, aí foi para o CDP de Guarulhos, e aí a gente sempre fazendo matéria, a família fazendo atos, e a gente fez pelo menos essas duas, do reconhecimento irregular, feito pelo WhatsApp, e do policial ser marido da vítima, né, do roubo. E aí depois de 1 mês teve a audiência e a juíza viu que não tinha provas que apontasse para ele, que apontasse que ele fosse o autor do crime, do roubo, e aí absolveu e ele foi solto. E aí depois disso a gente ainda trocou ideia, eu e o Daniel, nós fomos lá falar com ele, fizemos uma live no Facebook com ele, e aí ele trabalha assim normal, como se nada tivesse acontecido, assim, com um sorrisão. Aí o pessoal passa lá, fala com ele, cumprimenta. Aí a gente trocou ideia lá com o pessoal que trabalha lá também. E aí falou que não tinha acreditado que ele tinha sido preso, que ele era
gente boa, usava o banheiro lá de um estacionamento que tinha lá, e ninguém fala um A dele. E aí a gente vendo também nos comentários das matérias e no Facebook, o tanto de gente falando, nossa, ele foi preso, eu compro bala com ele, eu compro bala com ele há não sei quantos anos, muitos comentários assim, e esse é um caso assim muito emblemático, que foi uma prisão assim, por racismo, porque no BO, o primeiro BO de agosto, a única descrição que tinha do suspeito era que era negro, estatura média e de rosto fino. Isso, assim... ele foi preso por ser negro, de estatura média e rosto fino. Esse foi o crime que ele cometeu. E aí agora, na sexta-feira da semana passada, alguns rappers fizeram uma música junto, uma cypher, e fala do Wilson, fala justamente isso, que cometeu o crime de ser negro e tal. Então o caso dele assim se tornou assim um caso emblemático, assim como o Rafael Braga, né? Mas que mostra assim o dele mostra claramente assim o racismo, que ele foi preso unicamente por ser negro. E aí, como que é para você que está começando jornalismo já ter participado de uma matéria assim? Ter feito uma matéria assim. Quando lançou a música, eu até coloquei lá no Facebook que eu fiquei emocionado, porque duas matérias assim que eu fiz esse ano e que mudaram assim, eu pessoalmente, assim, a minha pessoa me ajudou muito na construção de mim, que é essa do Wilson e a do menino João Vitor, lá do Habibs. Porque essa, assim, a do Wilson, ele teve uma outra coisa pessoal, assim, que no dia que ele ia ser solto, eu estava em contato com a esposa dele, e aí eu liguei, ela estava lá o dia inteiro esperando ele sair, aí eu liguei para ela sem saber, aí eu falei, oi Leandra, tudo bem? Aí ela, tudo. Aí começou a gritar, aí ele saiu, aí não teve como segurar. Teve também o caso do Rafael Braga, esse não nem vou me alongar porque é um caso bastante conhecido. A maior parte deve saber do que se trata. Ele não foi absolvido nem nada, ele só conseguiu algo que devia ser trivial. Ele está com tuberculose e a justiça concedeu a ele o direito de se tratar em casa. Mas a gente sabe que a pressão da imprensa contou nesse caso, da Ponte, não só da Ponte, que nesse caso a gente deu uma cobertura bem grande no começo, mas também um caso que foi levantado por vários outros veículos e levantaram muito pelos movimentos sociais, pelo movimento negro, que levantou esse caso com bandeira. E o fato do Rafael Braga, como centenas, milhares de presos, ter contraído tuberculose, não seria por isso só o suficiente para que ele fosse para casa. A gente tem essa sensação de que realmente foi a pressão da comunicação que levou a essa decisão. Aqui outro caso, também, aqui já é o contrário, um caso de muita repercussão. A Ponte descobriu que tinha um capitão de... A gente tem o nosso canal. O pessoal acha que eu sou parecido com ele. Se não, tira isso. Mas enfim, tinha um capitão do exército atuando como infiltrado em movimentos sociais. Ele ele se infiltrou em vários movimentos, foi em reunião de jornalistas livres, outros grupos por aí, e estava junto com uma ação que terminou com a detenção de 18 pessoas, 18 maiores de idade, 3 adolescentes, foram levados até o DEIC. Esse é um caso que teve muita repercussão, esse recorte que estou dando aqui foi uma matéria da Globo, citando a Ponte, mas a repercussão até agora não atingiu as instituições. A delegacia, o delegado responsável por inquérito denunciou
o delegado apontou os jovens como culpados por vários crimes que eles iriam cometer, supostamente iriam cometer agressões contra policiais armados com que eles estavam, que era gás, tinha um cara com um chaveiro do Pateta, enfim. A única arma, pode dizer que era uma arma, é uma barra de ferro, mas essa barra de ferro, segundo o depoimento de várias das pessoas que estavam lá, foi colocada por um policial, depois que o policial, ao revistar um dos meninos, na hora que o policial encostou a mão entre as pernas do menino, o menino falou, gamnei. O policial deu um murro nele, foi lá e pegou barra de ferro e falou, ela é sua agora. Essa versão é contada por várias pessoas diferentes. A única arma possível para ser usada como arma teria sido colocada por um policial. Mas enfim, o mais bizarro dessa história é que o infiltrado não aparece não aparece no inquérito policial, não aparece na denúncia que o Ministério Público fez, não aparece agora no processo que está sendo levado pelo judiciário. Ele foi ignorado no caso dos 18 que estão agora respondendo pelo caso. Então é um caso que a gente está contando a história, está denunciando, mas isso não está tendo o efeito que a gente imaginava que deveria ter. E agora, um ponto que a Ponte sente, eu tenho sentido, alguns colegas da Ponte compartilham, que a gente tem a denúncia, que isso é matéria-prima da Ponte, sempre vai ter que ter, narrar os fatos em que houve violência policial, em que uma injustiça foi cometida, a gente tem que narrar essa história, mas a gente tem a sensação que a gente tem que ir além disso. A gente tem, de alguma maneira, ter um diálogo que aponte para outras questões que não só a denúncia das injustiças, que também a gente, de alguma maneira, tem que começar a participar do debate sobre segurança pública, começar a propor soluções. Tive muita essa sensação falando com uma moça, que não vou lembrar o nome dela agora, da Universidade de Chicago, e ela está no Brasil, pesquisando questão de violência pública, e ela falou sobre o dilema que existia nos Estados Unidos em relação ao terrorismo. Que logo depois do 11 de setembro, começou a ter muitos abusos sendo cometidos pelas forças de segurança, pela polícia, por todo mundo, com relação aos imigrantes. E muitas pessoas que, em princípio, não apoiariam uma violência cometida por imigrantes, começavam a apoiar por entender que essa era a única solução. Eu sinto que existe algo parecido com isso no Brasil, que as pessoas podem não gostar de saber que inocentes estão sendo presos. As pessoas não gostam de saber que alguém foi executado, quando vir ser julgado. A maioria deveria se indignar com essas violências, e provavelmente iria se indignar, mas tende a não ligar tanto para isso quando acha que essa é a única solução. É uma pena que a polícia mate pessoas, é uma pena que inocentes sejam presos, mas se esse é o único jeito, fazer o quê? E isso aqui eu estou colocando uma inquietação. Como dialogar com essas pessoas, mostrar que não é a única solução, existem outras soluções. Você pode ter uma política de segurança pública que seja eficiente e que ao mesmo tempo respeite os direitos humanos. Isso é uma sensação que eu estou compartilhando com vocês, é uma inquietação e uma indicação de possíveis próximos passos, que além de fazer a denúncia, sempre a gente vai ter que fazer, isso é o arroz com feijão da Ponte, é o básico, isso é fundamental, a gente tem que fazer isso mesmo. Tentar também ir em busca de respostas, mostrar que essas violações, elas não são uma necessidade para que você tenha segurança. Mesmo porque violação de direitos humanos por trouxe a segurança, a gente seria o país mais seguro do mundo. Né? Vou abrir um pouco para perguntas, porque eu acabei estendendo um pouco tempo, mas vamos deixar uns 10 minutos aqui. Se ninguém quiser fazer pergunta, a gente pula depois. Mas... muitas vezes a gente é acusado de ser parcial. Por muitos momentos não ouvir a versão do policial de um caso como esse. Muitas vezes a gente não consegue ter acesso ao policial e fazer milhares de perguntas que um caso desse teria, né? Enfim, por que você disse tal coisa? Por que foi você que trouxe a arma? Enfim, muitas coisas. E muitas vezes a gente não tem acesso ao policial, então a nossa única saída é pedir um posicionamento da Secretaria de Segurança, que muitas vezes a Secretaria de Segurança ou não responde ou responde uma linha. Então, assim, como tentar não ser parcial, sendo que o outro lado não é dado concreto? Vou falar igual velho aqui. É questão do tempo em que você ia conseguir ir nas delegacias, falar com os delegados, falar dos batalhões, falar com os policiais, ter acesso a polícia de ocorrência.
sem que isso fosse algo excepcional. Hoje em dia, você bate na porta do delegado, quero ver o político de Coense, quero falar com você sobre o caso. Ele fala, não, você liga na assessoria de imprensa que tem de segurança. Isso começou na fase do Saulo Castro de Abreu Filho, começo dos anos 2000, e virou padrão. Você não consegue ter acesso, o máximo que você consegue ter acesso é um telefonema em que o assessor de imprensa vai falar com você. Eu acho que você faz o possível dentro do que dão para você. O Estado tem obrigação de se manifestar. Se o Estado não se manifestar, só quer se manifestar com uma nota de 4 linhas, e você mandou 10 perguntas de 2 folhas, o erro não está na gente, né? Para o leitor pode parecer que a versão policial está pouco representada na história. Não é verdade, porque geralmente você tem a versão policial sendo representada em vários canais possíveis. Mas assim, pode parecer para o leitor que você está mostrando mais um lado que o outro, porque um dos lados não se manifestou. Mas também porque ele não se sente intimidado, eu diria. A sensação de que aquela matéria, ao ser publicada, não vai incomodar nada. Então eu não preciso me manifestar. Tem uma sensação muito forte que a gente tem. A gente faz denúncias, às vezes, terríveis, assim, de violações, mas que nada acontece. Nenhuma instituição se move. Então tem muito a ver com isso. Na verdade, como a gente não incomoda direito o governo como ele deveria ser incomodado, ele pode dar uma nota de 4 linhas e ainda tem gente falando, vocês são imparciais. Tem muito por onde fugir nesse caso. Na verdade, tem um pouco a ver, mas esse processo especificamente não estava em segredo de justiça, Não. Mas casos mais polêmicos, vocês já enfrentaram esse desafio de o processo simplesmente estar em segredo de justiça, vocês não terem acesso? Tem alguma regra para o processo estar em segredo de justiça ou não? E quando tem alguma outra forma de conseguir essas informações? Vou falar de 2 sigilos. Tem esse do processo de segredo de justiça, que é um vício da justiça brasileira, porque você deveria ter várias regras a serem seguidas por um juiz ao colocar o processo de segredo de justiça, porque o que a Constituição e as leis de acesso à informação falam o sigilo é a exceção, a publicidade é a regra. Então, em tese, tem vários preceitos a serem seguidos na hora de você colocar um processo em segredo de justiça. Mas muitos juízes decretam sigilo sem muita necessidade. Né? O que você faz numa hora dessas a maneira mais fácil é você tentar conseguir com uma das partes. Geralmente, uma das partes é interessada em divulgar. Se tem uma acusação envolvendo, no caso de violência policial, por exemplo, se a família tem um advogado acompanhando, esse advogado tem interesse em passar para você. Que é a única maneira que você vai ter de conseguir acesso a essas informações. Quando a gente começou na Ponte, há 3 anos atrás, a gente não conseguia informação nenhuma com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública. Não mandavam nada, nem essas 4 linhas que eles mandavam pra gente. Acho que eles achavam que a gente ia morrer de inanição. Sem fonte de informações oficiais, a gente não trabalhava. É o contrário. A gente tem muita fonte de informação que vai além das fontes oficiais. Eu fiz essa construção do processo com objetivo didático, mas você não precisa ficar preso a isso. É fundamental que você tenha acesso aos documentos, mas o mais fundamental é você ter acesso às pessoas. Tendo acesso às pessoas, você chega aos documentos. Acho que esse é o grande... uma questão sobre sigilo também. Na área de segurança pública, é muito difícil obter informação via lei de acesso à informação. Mas vale muito a pena tentar. Uma ferramenta muito potente para o jornalista. Só que é chato, porque... E via de regra, eles negam primeiro. Negam de novo. Você só vai conseguir essa informação lá pela 3ª instância que você procura. Mas vale a pena. Tem que se organizar, porque os prazos para recorrer vão ficando cada vez mais curtos à medida que vão se aproximando das instâncias superiores. Mas se organizando e perguntando com objetividade e brigando até a última instância, tem grande chance de você conseguir informações via lei também. Eu vejo de uma maneira muito crítica a falta de continuidade que a imprensa, de maneira geral, dá para algumas coberturas. Então, por exemplo, o caso do vendedor ambulante que vocês mencionaram. Se vocês vão continuar acompanhando, por exemplo, o mau comportamento desse policial. Porque até então a
mas existe um outro crime aí atrás que a grande imprensa deixa passar e é como se o caso tivesse acabado. Eu queria saber como é que vocês trabalham tratando, sim, de direitos humanos, porque é um caso de violação de direitos humanos, a continuidade desse tipo de cobertura. Não, boa pergunta. Uma boa pergunta é uma boa sugestão. Eu vejo defasado de maneira geral na imprensa. A gente vê, às vezes, uma denúncia grande, a gente acompanha, a pessoa que sofreu a repressão, o problema, ela é libertada e parece que a cobertura acabou ali, que o caso acabou ali. A gente sabe que a coisa vai muito além disso. É que assim, é algo para se pensar, mas uma dificuldade grande é porque, do ponto de vista institucional, infelizmente, o caso acabou aí sim. Não vai ter mais nada em relação a isso. É muito difícil que alguém ache que a pessoa ter sido presa e inocentada e ter passado alguns dias na cadeia seja visto como uma violação de direitos humanos. Assim, eu gostaria de dar continuidade a esse caso. Esse caso é, por exemplo, um caso importante para a gente. Mas o fato é que as instituições não se movem nesse sentido. Não existe... Já tem até decisões judiciais considerando que a pessoa ter sido acusada de um crime, ter passado alguns dias na cadeia e ter sido libertada, ninguém errou nesse caso. Já tem até uma jurisprudência, infelizmente, nesse sentido. Não é, Paula? É uma questão super importante. Mas a questão é como a gente, enquanto jornalismo, acompanhar algo que nem as instituições tratam, né? Mas é uma questão, aliás, uma questão bem importante. Talvez é uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Se ele abrir um processo, né? É uma possibilidade. Não está acontecendo nada sozinho, né? A instituição não está interessada. Seria bom que estivesse, né? Mas não está. Existe uma certa ideia de que isso é parte do jogo. Se não houve uma fé do policial ao prender o inocente, nesse caso, tem algo muito parecido com uma fé, mas enfim. Quem é que está considerando que não? A mesma juíza que não dá rolê e acha que você tomar um tiro do policial é totalmente... Essa questão é muito importante. E é uma questão central, porque as violências continuam acontecendo porque ninguém é punido. Isso é algo central. Inocentes são condenados, depois são absolvidos, sem que ninguém seja considerado culpado por isso. É fundamental essa questão. A gente vai pensar muito sobre isso. Já deu. Só mais dois, vai você e ela ali. Sobre a inquietação que você falou sobre o papel e a sensação que as pessoas têm que só a violência policial é que pode ser a solução. A gente tem muita construção de que os direitos humanos para defender os bandidos, pelo menos é um discurso que a gente vê na TV, que a gente vê pregado de muitas formas, que acaba pegando nas periferias. Vocês sentem que vocês já conseguem combater esse discurso com o trabalho que vocês fazem? O que pode ser feito para ampliar a luta, para explicar melhor o que são os direitos humanos? Posso comentar? Porque tá, eu já faço um comentário. Vocês falaram pensando em trazer participar do debate de uma forma mais ampla e tal. Eu acho fundamental exatamente essa construção que ele está falando, porque a ideia de direitos humanos ela é envolvida no estereótipo bizarro e que precisa ser desconstruída mesmo. Então, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas um comentário, uma sugestão de que esse papel de vocês de irem além do factual da notícia do jornalismo, participarem do debate é fundamental, inclusive para vocês conseguirem fazer o jornalismo que tenha mais acesso a certas coisas. Assim, o jornalismo está falando mesmo. Esse debate é fundamental. Só um comentário. Eu concordo com você e, na verdade, é a grande questão. É a nossa grande questão, a questão de qualquer um que lida com direitos humanos no Brasil, como desconstruir essas visões tão arraigadas. Eu confesso que eu era um pouco ingênuo, eu achava que a gente levantasse bastante histórias absurdas com relação à violência policial e colocasse um site com todas essas denúncias, as pessoas iam acabar mudando a sua cabeça. Né? O que a gente fez a ponte é isso. Todo dia tem um caso isolado do dia, como eu falo, né? Mas só isso. E é centrado em jornalismo, a gente levanta histórias. Mas só isso não basta.
tem que ir um passo além. Um dos passos além é aquilo que ela falou. Cobrar punições dos verdadeiros responsáveis, entender o que acontece. A gente mais ou menos entende o que acontece, mas esse mudar a cabeça das pessoas é a grande questão. Se vocês souberem, me falam, que é o que a gente tem que fazer também. Não tanto mudar a cabeça das pessoas, essa expressão é horrível, da pessoa que a gente quer doutrinar, mas melhorar o nível do debate, né? Não tem que escolher entre polícia que mata e polícia que não faz nada. Criar uma polícia que seja efetiva, que traga segurança para as pessoas e que respeite direitos humanos. Não dá para ter as duas coisas? Não dá para ter esse combo, né? Tem que ser sempre o... mas essa é a grande questão. Isso que eu trouxe para vocês, a necessidade de entrar nesse debate, levantar também soluções, mostrar que existem outras coisas, isso é algo que a gente está começando a pensar. Na verdade, quando a gente tiver essa resposta, a gente está melhorando o Brasil, né? É a grande questão, né? Como fazer com que direitos humanos seja visto como que é e não como que dizem que é. Agradeço muito a participação de vocês aqui. Vou pensar muito em algumas questões que foram colocadas, especialmente que ela colocou ali, como a gente cobra essas continuidades que elas não acontecem naturalmente, né? Como gerar desenvolvimento? Até que ponto a gente, como comunicação, também pode gerar desenvolvimento? Né? Então, é uma questão a ser pensada, mas é fundamental. São várias questões que a gente... Só de colocar um adendo exatamente nessa mesma linha que você colocou, é o seguinte: eu acho que as instituições, nesse caso da continuidade das matérias e dos casos, elas têm que ser muito mais pressionadas. Hoje nós vemos um avanço do jornalismo independente, da investigação independente, justamente porque a mídia, a grande mídia, não faz isso mais. Você não vai encontrar isso numa Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Globo, no Extra, em nenhum outro jornal, e muito menos em TV. Então, o que a gente tem presenciado, eu sou jornalista já há algum tempo, o que a gente tem presenciado nós temos vozes, nós estamos agora levantando mais vozes, porque este o objetivo do jornalismo independente. Nós estamos levantando mais vozes. Olha, não morremos, mas as instituições, elas estão muito acomodadas. E o jornalismo independente que está chegando agora, a nossa obrigação é essa. Ir para cima das instituições. Nós temos corregedoria da Polícia Civil, da Polícia Militar, nós temos uma gama de secretarias vinculadas aos direitos humanos que precisam tirar a bunda da cadeira. Nós temos também o Ministério Público. O Ministério Público, ele é essencial para esse debate. Então, por exemplo, no caso do rapaz, escuta, não foi cometido um crime pelo policial? O que o Ministério Público vai fazer? Nós temos promotorias aí. O Ministério Público é sua vítima. Exato. Não, sim, mas acontece que nós temos promotorias específicas de direitos humanos que tem que dar andamento. Ele deu andamento para um lado e o outro. Esse questionamento com relação ao outro lado é que nós precisamos estar constantemente instigando, porque senão as instituições vão ficar exatamente como estão. Essa é a grande questão. Essa é a grande Inclusive, questão. para de olhar só para a polícia. Exatamente. A polícia é parte do sistema, que tem Ministério Público, tem Judiciário, tem todo mundo junto. Se não houver pressão, e pressão massiva, não é só pressão de nós que estamos aqui perdendo assim. Estamos aqui no nosso sábado discutindo, pensando junto com pessoas que nós nunca vimos. Não basta, é muito mais. É o tempo inteiro, porque não se descansa, as instituições não descansam. A violência contra as pessoas não para. Então nós também não podemos parar, de forma alguma. Aproveitando seu gancho, a gente não pode parar, agora vem o Daniel. antes que eu estoure demais o tempo. Obrigado, gente.